Boa tarde. Tudo bem, Pedro? Tudo bom? Tudo bem, Ademar, e você? Foi bem de Tudo viagem? jóia? Tudo bem, tranquilo. Voo tranquilo, com o pessoal animado, a bordo, um pessoal animado para o jogo do Flamengo. Ah, pois é, Já tem o jogo hoje aí. amanheceram entoando o hino, às 8 da manhã. Muito bem. Bom, nós estamos aqui, Pedro, ao vivo. Estamos aguardando só um pouquinho aí para conectar um tanto de gente. Tem muita gente interessada na questão do Opa, PISA para escolas, né? Então, nossa live hoje vai tratar desse assunto, né? Então, já tô ao vivo com o Pedro, para quem já está no ar e já está conectado. E o Pedro Flecha é o nosso coordenador do PISA, e já participou do PISA na escola dele. E nós vamos bater um papo aqui sobre esse contrato que nós firmamos, a FINEP firmou com a Princesa Gran Rio, e como é que as escolas podem fazer para fazer e quais são os benefícios, né, Pedro? O que a escola ganha e qual que é a ideia da FINEP de fazer o PISA para escolas, de trazer o PISA para a escola particular, né? Então, nós estamos agora às 17h04, né? Então, você tem que sempre aguardar um pouquinho para a gente, as pessoas irem conectando aí, né? tá ok. Quando você achar bom, a gente vai começando. Estou aqui É, às ordens. tá bem. Só para informar, né, o Pedro já esteve aqui no Paraná ontem para fazer uma palestra para as escolas, no Cinep, do Paraná, exatamente para tratar desse assunto. Fez uma palestra, 1 hora e pouco, bateu um papo com os diretores da escola, exatamente para explicar quais são as vantagens, benefícios, né? Que como ele já participou do PISA para escolas, ele participou do projeto piloto, que foi feito em 2017, né? Então, vamos lá, Pedrão, vamos começar a bater papo aí. Vamos lá. Na verdade, sim, para introduzir o assunto, né? O Pedro foi o cara que trouxe essa ideia, quando ele participou desse projeto piloto. Ele se interessou, achou que seria interessante que a federação trouxesse isso para a escola particular, num olhar de que a gente possa ter uma avaliação privada, não fique dependendo do governo, ou do que o governo acha, e quando acha, e que tipo de avaliação deve fazer para a escola. Como tem o Enem, o SAEB, né? E o IDEB, que na maioria das vezes a escola particular não participa, só participa do Enem, porque são os estudantes que participam, porque o Enem acabou sendo a porta de acesso ao ensino superior, né? Então, Pedro, você poderia contar para nós aí como é que foi a sua experiência e como é que, na sua opinião, isso pode ser utilizado pelas escolas particulares e quais são os benefícios, né? Claro, vamos lá. Eu acho que a ideia, Ademar, é a percepção de que a qualidade do ensino ela é uma causa de interesse nacional, de interesse universal, né? A rigor, todos os brasileiros têm interesse em ver o sistema de ensino avançando, melhorando em todos os níveis, tanto na rede oficial, na rede pública, como na rede privada. Um e outro tem muito a evoluir sempre, né? O Brasil tem já 30 anos de consolidação de um sistema de avaliação em larga escala, né? Gestões anteriores do governo e do INEP fizeram um trabalho brilhante lançando todo o sistema de avaliação da educação básica, a própria concepção do Enem, que são uma aventura hoje que já dura 2, 3 décadas. Já tem muito caminho andado, mas a gente pode avançar mais. E muito depende do uso que se faça dos resultados. Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, a cada vez que o INEP lança uma grande avaliação que vai do Oiapoque ao Chuí, o tempo, as demandas que envolvem todo o processamento de dados, por vezes fazem com que esse resultado chegue às escolas, a devolução desses resultados venha, às vezes, muito lentamente. O próprio Enem, a análise dos microdados, a gente custa muito a que uma escola consiga se apropriar dos resultados dos seus alunos para poder inspirar, para poder nortear um ajuste no que está sendo ensinado em sala de aula. Então, essa oportunidade que surgiu em 2017 foi aberta pela Fundação Lehman, que, junto com a Fundação Sesgo Gran Rio, chamaram uma primeiríssima edição dessa variante do PISA, que é o PISA para escolas,
e o objetivo deles era investigar o que acontecia em Sobral, o que de bem feito acontece nas escolas de Sobral, que tem um dos maiores IDEBs do país, né? Então, foi uma amostra, pegaram 50 escolas, um terço delas escolas de Sobral, um terço escolas do sistema oficial da rede privada. E foi uma experiência pioneira que funcionou bastante bem e pela devolução dos resultados, pelo tipo de relatório, deu para a gente perceber que as escolas privadas, em geral, podem ter muito benefício na medida em que tenham acesso a um exame como esse. Os sindicatos e, através deles, a Federação das Escolas Particulares, que, pelo porte que tem, pela abrangência, pela cobertura que a FENEP faz, que é realmente também espectro nacional, de fato, é a instituição mais autorizada, que tem mais legitimidade para propor uma avaliação, uma articulação de diferentes estados em torno de um projeto ambicioso como esse, né? Porque o custo é alto, né, Ademar? Isso, eu acho que é importante, gente, pensar assim, ó. A FENEP contratou a Sesgran Rio para fazer uma avaliação para a escola particular, fazer uma edição exclusiva, que será em maio, de 2020. Nós optamos por maio, porque maio, nós todos que somos diretores, então, cuidamos de escola, né? Maio é um mês mais tranquilo para a escola, do que final do ano, do que mais no começo do ano. Tem o início do ano, final do ano tem o fechamento do ano e tudo mais. Para os estudantes não é bom, para a escola é muito complicado. Então, vai ser em maio. Nós fizemos um contrato para no mínimo 100 escolas, né? No Brasil, nós temos 9.000 colégios que têm ensino médio, né? E a ideia nossa é termos aí umas 300 colégios que possam participar. O preço é R$11.000 por escola, para as escolas associadas aos sindicatos, afiliados à FENEP, e R$12.000 para as escolas que não são associadas, ou para os SINEPs, que não são associados à federação. Por que nós queremos todo mundo? Porque nós, da FENEP, não trabalhamos só para as escolas filiadas aos sindicatos. Mas quando nós falamos da escola, na reforma tributária, quando nós falamos, da escola, independente, sei lá, dependendo da nossa discussão política, né, Pedro? Nós falamos da escola. Então, só para... Acho que agora se voltou melhor, Pedro, pode voltar a falar. Seria interessante você dar uma focada no relatório que você recebeu, que você participou da escola. O que de bom aparece no relatório, para que as pessoas possam entender um pouco, assim, tá, mas fazer o PISA, o que eu ganho com isso? Né? Então, seria legal, voltou a tá melhor, agora você poderia abordar por aí. Tá ótimo. A OCDE costuma fornecer para as escolas que participam desse exame, ele já aconteceu em outros países. O bacana desse relatório é que a devolução ela não é feita nessa modalidade, ela não é feita em nível de governo. Ela é feita focada no gestor da escola, para a equipe pedagógica da escola. Ela dá informações que mapeiam, que situam como a escola está posicionada, não somente em relação a outras escolas do país, como a outros contextos de outras nações que participam da OCDE. Então, é um relatório bastante denso, é uma das devoluções para a gente que está habituado ao modelo de devolução do Enem e algumas vezes do SAEB. Esse tipo de devolução é dos mais completos, porque não é só uma questão do desempenho do estudante, também vem junto toda uma relação de questionários que o aluno preenche, ele responde ao fazer a prova, que situa para o gestor da escola como é que o alunado dele se percebe e está em contraste com alunos do Brasil de modo geral. E isso é bastante relevante e bastante interessante. É importante pontuar que o público que faz esse exame é o aluno aos 15 anos de idade. E isso é assim no Brasil, no Japão, na Alemanha, na Turquia, na Coreia, em todos os países. O que o PISA avalia é essa população
aos 15 anos de idade. Em que medida esse alunado desenvolveu determinadas competências, está apto a viver nesse mundo globalizado do qual eles vão ser contemporâneos. Então, não é exatamente uma avaliação que investigue o domínio do currículo brasileiro. As 3 provas são matemática, leitura, interpretação de texto e ciências. A matemática, basicamente, é lógica, né? E aí a lógica, a matemática, ela é uma linguagem universal, né? Ela é a mesma no Brasil, no Japão, na Rússia. Não tem... De fato, eles conseguem um exame que, ainda que não exista neutralidade absoluta, ele é bastante tranquilo. Não dá grande desconforto em ninguém. A prova de leitura, de interpretação, ela é de interpretação, não é uma prova de língua portuguesa, porque as questões, os itens são os mesmos feitos na França ou no Canadá, então não se está exatamente investigando a língua portuguesa. E ciências, que aí tem uma causa planetária, né? A questão ecológica, de fato, é um tema e uma perspectiva que nos une e que nos irmana a todos, né? Acho que é difícil um projeto educativo de uma escola não ter esse tipo de preocupação. Tá, viu, Pedro? O Wilson está perguntando aqui, 2 perguntas que são interessantes. Como as escolas se inscrevem? Então, a escola vai ter que falar com o seu sindicato. Então, os sindicatos que são filiados à FENEP vão ter um contrato, um aditivo no contrato, na verdade, que vai fazer com a escola, né? Então, é o sindicato, é o Sinep, o sindicato que vai pilotar isso. Caso a escola seja de algum sindicato que não seja associado, não tem problema. É só pedir para o sindicato entrar em contato com a FENEP e nós vamos fazer o documento com eles, um aditivo com o sindicato, e o sindicato pode, daí, fazer o contrato com a escola, né? As inscrições, a pergunta também, quando serão abertas as inscrições? O Wilson está perguntando, né? A gente está, até o final dessa semana, nós vamos ter esses contratos, né, que o nosso jurídico está preparando, e aí nós vamos assinar, fazer um documento com os sindicatos, e aí a partir da semana que vem, no início de novembro, certamente nós já teremos as condições de fazer as inscrições. Mas já dá para fazer inscrição, dá para ligar para o sindicato, olha, eu quero fazer. Já vai dizendo. Já vai fazendo um cadastro, já vai fazendo uma lista. Manifesto de interesse. Manifesto de interesse. O Wilson também perguntou o preço, né? O valor. No mínimo tem que ter 42 alunos com 15 anos no ano que vem, né? Tá até maio, né? E para esse valor, 11 mil para a escola social de idoso é até 84 estudantes. Se for mais, faz também, mas daí tem que conversar. Por exemplo, se tiver 300 alunos nessa idade, né? 300 estudantes. Teria que conversar com essas pessoas, que nós não fizemos essa conta. Não fizemos essa pergunta, né? A ideia é ficar nessa faixa. Né, Fica nessa faixa. Fica nessa faixa. De 42 a 84. Fica nessa faixa, né? Pega os alunos que completam essa faixa. Né? É uma quantidade que eles consideram representativa. É o que basta. Então, 42 por quê? Porque pelas estatísticas deles lá, precisa ter no mínimo 42 para poder dar certo o resultado. E 84 no máximo, que é para aplicar num dia. E a escola precisa ter também 21 computadores ou tablets para que possa ser aplicada a prova, que ela é online. Ela é online não, ela é digital. Né? Não é online, é digital. Né? É isso mesmo. Eu acho que são essas as perguntas que nós tivemos por enquanto. Só voltando um pouquinho, acho que a gente também já está meio no final. O que é importante, gente? É que todas as escolas entendam o seguinte, não tem ranking. Quem vai saber dos seus resultados é só a escola. A federação só vai saber do resultado total de todas as escolas. Então, nós vamos saber que a escola A ou a escola B fez. Nós vamos saber que a escola fez, mas qual é o resultado dela, nós não vamos saber. Né? Então, então não tem esse risco de você saber que o seu vizinho fez ou não fez. Você até saber que ele fez sim, mas qual é o resultado dele, só ele sabe. Né? Só ele sabe. Quem quiser compartilhar, pode até compartilhar, mas não é essa a ideia. O PISA não vai disponibilizar essa informação para ninguém, a não ser para a escola. Então não vai ter nenhum momento de comparação. O Henrique perguntou se há algum hot site com informações sobre o relatório, a publicação de dados, sim. etc. Pedro, uma coisa que seria interessante é você falar dessa coisa do hot site e também
da questão das redes que que a OCDE está montando, que eu acho que é importante para as escolas saberem. Isso. O interessante é que eles estão pretendendo, quer dizer, a OCDE, além da FENEP, a partir do relatório feito, uma vez feita a prova e uma vez o diretor de escola com o relatório da mão, a gente abre a possibilidade de uma ampla troca entre escolas, inclusive de diferentes estados, que queiram compartilhar, que queiram trocar, que queiram aprender umas com as outras, trocar boas experiências, trocar experiências sobre o que dá certo. Isso, a FENEP vai poder organizar aqui em termos nacionais, através do seu CAPEP, do seu colégio de assessores pedagógicos, e cada sindicato que queira vai poder participar disso, mas também em nível internacional, aí a OCDE vai oferecer para as escolas que participaram dessa edição a possibilidade de troca e de interação com gestores de outras escolas pelo mundo afora. Porque, no fundo, é isso. Estamos tratando de adolescentes, jovens de 15 anos de idade, que vão viver nesse mundo globalizado, num contexto muito compartilhado. Então, havendo interesse e disponibilidade, a partir do relatório, essa experiência pode ser trocada, pode ser compartilhada. Para o preparo para a prova, uma coisa que é interessante as escolas já irem estudando são exemplos de itens, de questões do PISA. E essas questões existem, estão disponibilizadas, são públicas, estão oficialmente disponibilizadas, por exemplo, no site do INEP. Então, a direção da escola que queira, a orientação pedagógica que queira, basta acessar o site do INEP e encontrar lá dentro aonde existem questões, modelos de questões do PISA, para matemática, para ciências, para leitura e interpretação. Eu acho que para a escola que queira cogitar, saber se vale a pena participar ou não, se combina com o seu projeto educativo, eu recomendo que procure o site do INEP, que lá ele vai encontrar itens já traduzidos para a língua portuguesa, que são os estilos de item de questão que o aluno vai fazer no ano que vem, em maio. Tá bem. Eu tenho uma pergunta que o Henrique fez, que eu acho que a gente poderia fazer aqui uma sugestão, acho que é até boa. De nós disponibilizarmos, Pedro, aquele relatório que você recebeu, alguns exemplos, que já tem isso até na apresentação, a gente colocar no site da FENEP, lá não vou tratar a questão do PISA para a escola. Então, vamos colocar no nosso site, né? Tá ótimo. Esse relatório, que daí, acho que essa é a pergunta do Henrique, né? Então, a gente vai disponibilizar um modelo, os relatórios que o relatório, né? Alguns, para você terem uma ideia de como é que são os relatórios e tal, sabe? Agora, vai ter a gente vai preparar também, eu acho que é importante todo mundo saber, uma certa apresentação, assim, uma palestra gravada, né? Como o Pedro fez um bate-papo no sindicato, vai fazer em outros sindicatos, explicando um pouco o relatório, mostrando os relatórios. Então, acho que isso é importante, nós vamos preparar isso também nos próximos dias e vamos colocar na nossa rede FENEP aí. Mais alguma informação, Pedrão? Não, eu acho que é isso, quer dizer, é todo mundo se dando as mãos, isso aí é um exame caro, né? O contrato assinado pela FENEP é da ordem de 1 milhão, passa de R$ 1 milhão, é o tipo da empreitada que uma escola independente dificilmente poderia fazer fácil sozinha, mesmo um sindicato de um estado só talvez não conseguisse. Então, assim, reforçando a importância da gente ter uma federação nacional que nos une a todos e que, é isso, juntos somos fortes, né? A gente pode se dar as mãos e viabilizar, por exemplo, um projeto como esse e toda a troca que pode decorrer disso, né? E aí, vamos, bola para frente. Vai para frente. A gente vai, como o Pedro disse, nós assinamos o contrato na segunda-feira, né? Hoje é quarta-feira. Já tivemos um evento no Paraná, temos um outro agora no mês que vem lá em Minas, né? E a gente vai ajudar bastante naquilo que for possível, a agenda permitir, para que a gente possa explicar. Vamos usar bastante as redes sociais, como está fazendo aqui em outros momentos, para que a gente possa convencer as pessoas, mas mais do que convencer, é sensibilizar da importância de nós termos a nossa avaliação, de nós termos, assim, nós já somos reconhecidos pela sociedade como uma escola particular sendo uma escola de boa qualidade. Mas a gente as pessoas sabem disso, mas a gente, com o PISA, nós vamos poder mostrar isso. Assim, se nós tiver 200 ou 300 escolas, na média nós podemos estar, a sua escola
vai mostrar se a escola está no nível da Finlândia ou no nível da Dinamarca. E a escola particular brasileira pode aparecer assim, nós estamos entre os 20, os 30 melhores da OCDE. Por exemplo, isso é muito melhor do que a média brasileira, estamos em 69. Então, não que nós não podemos... E isso nos mostra também aonde possamos melhorar mais, né? Que é exatamente na questão de formação do cidadão global. Então, trata-se realmente de uma oportunidade para as escolas privadas brasileiras mostrarem, com uma avaliação reconhecida mundialmente, mostrarem a qualidade que tem e a gente parar de falar que a escola é ruim, que mesmo a privada não é tão boa como a imprensa fala. Nós podemos mostrar, não. A nossa escola é melhor e é muito boa, é comparável com a escola do primeiro mundo. Acho que é isso mesmo, né, Pedro? Mesmo. É isso, sim. Só antes de fechar, desculpa, é a escola particular assumindo a posição de contratante de uma avaliação, né? A gente não fica só objeto e sujeito, a gente passa a ser contratante. Isso é um passo para amadurecer a cultura da avaliação. Vai ser bom para todo mundo. Sem dúvida. Obrigado, Pedro, Ademar. muito obrigado a todo mundo aí que conectou. Vai ficar disponível esse vídeo, nós vamos continuar com ele na rede maior, na rede FENEP, para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de ver ao vivo possam ver. O sindicato cada vez mais vão estar preparados para responder perguntas. E se tiver dúvida, ligue para o seu sindicato, pergunte. As pessoas não souberem, eles vão perguntar para a gente vai acabar respondendo, manda e-mail. Que acho que essa é a ideia. Nós temos que fazer um grande movimento para que a maioria das escolas privadas possam participar do PISA e a gente possa realmente demonstrar para o Brasil e para o mundo que nós temos coisas muito boas do Brasil. Nós já sabemos disso, só precisamos mostrar para eles. Tá bem? Muito obrigado a todos aí, obrigado, Pedro. Obrigado, Ademar. Até logo. Pela força aí, tamo junto. Obrigado.